Oi, gente, cheguei! Meu nome é Deia Freitas, eu sou apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo do podcast adaptado em Libras para o YouTube. Você pode ouvir essa mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com a sua família, seus amigos, seus amores. Nós estamos no YouTube. Além das histórias gratuitas que você vai ver aqui no YouTube, a gente tem uma assinatura com mais aí umas 200 histórias inéditas disponíveis para você. E assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a quinta-feira, você ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui de transformar as histórias em Libras. A ideia é que o nosso conteúdo seja acessível a todas as pessoas e esse trabalho aqui em Libras é muito importante para a gente. Eu vou deixar o link para assinatura aqui na descrição do episódio, mas anota aí, nãoinviabilize.com.br/assine. Então é isso, um beijo e boa história! Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão e hoje eu vou contar para vocês a história da Mara. Então vamos lá, vamos de história. A Mara, ela conheceu um cara aí, muito bacana, e ela se casou com esse cara. O casamento era ótimo. Excelente, eles faziam tudo junto, assim, eles tinham uma rotina legal de final de semana, de sábado, limpar a casa junto, faziam as compras juntos, viajavam, era assim, um casal bem parceiro mesmo, e o relacionamento durou assim, uns 8 anos de boa. Até que um dia, a Mara estava no trabalho, ela estava digitando ali um relatório. De repente, ela começou a ver na frente, assim, dos olhos dela, um véu, como se tivesse um pano entre ela conseguia enxergar as coisas, mas ela enxergava as coisas, mas tinha que parecer um pano na frente dela, e ela não conseguia mais se mexer e nem falar. E aí ela conseguiu, num movimento assim, que ela não sabe quanto tempo demorou, tombar a cadeira e cair. Mara estava tendo o que eu tenho mais pânico na minha vida e que, meu Deus, me assombra. Mara estava tendo um derrame. E aí ela foi socorrida, foi levada para o hospital, ficou desacordada, ficou um tempo sem os sentidos, assim, né? Enfim, né? E quando ela foi voltando, depois ela ficou sabendo que ela ficou assim fora do ar durante 9 dias. O marido dela estava lá, que ela estava na UTI ainda, e ele estava lá chorando do lado dela. E aí, assim que ela voltou, outros testes de mobilidade, um monte de coisa, né, foi sendo feito para ver se tinha ficado alguma sequela, enfim. E a Mara estava com um lado do corpo paralisado. Então ela teria que fazer muita fisioterapia para ver o que era ali possível ainda voltar em questão de movimentos, enfim, ela ia ter um tratamento longo ainda pela frente. E o marido dela ali, do lado dela, né, dando uma força e abraçou, chorou. Isso foi o primeiro dia dela acordada no hospital. E aí nos outros dias, a Mara ficou internada mais 13 dias, só quem ia visitá-la ali era a mãe. O marido alegava que estava trabalhando muito, que enquanto ela ficou, né, o período que ela ficou desacordada, ele ficou direto ali com ela, e que agora ele tinha que compensar esses dias, mas daqui a pouco ela estava saindo, nananã. No dia que ela teve alta, porque dali pra frente era um trabalho, né, multidisciplinar ali com vários profissionais da área de saúde, mas ela não precisava mais ficar internada, né, estava fora
de perigo, ele foi buscar a Mara no hospital. Só que ele não levou a Mara para casa deles. Levou a Mara para casa da mãe dela. Ele já tinha conversado com a mãe dela, né? E ela já tinha concordado de cuidar da Mara nesse tempo. O que a Mara achou? Bom, será que ele vai me deixar aqui na minha mãe e depois que ele sair do trabalho ele passa e me pega? Como é que vai ser isso, né? E aí ele simplesmente deixou a Mara na casa da mãe dela e nunca mais apareceu. Este cara levou as roupas, os pertences pessoais, todas as coisas da Mara para a casa da mãe dela. Eles moravam num apartamento alugado. Levou as coisas do quarto do casal, então guarda-roupa, cama, televisão. Montou o quarto para Mara lá na casa da mãe dela. A Mara acabou dormindo inicialmente no quarto da mãe, porque ela precisou alugar uma cama hospitalar, né, inicialmente. E depois, enfim, né, teve que alugar também, nesse começo, uma cadeira de rodas e tal. E esse cara simplesmente pediu o divórcio. Enquanto a Mara não conseguia nem segurar uma caneta para assinar os papéis do divórcio, ela teve que botar a digital. Esse cara pediu o divórcio. E aí o que ele alegou para Mara? Que foi um impacto muito grande saber que ela estava paralisada, né, de um lado do corpo, e que ele não aguentou quando a viu saindo ali da UTI de cadeira de rodas e que ela não ia levantar da cadeira de rodas. Ele disse para Mara que ele queria filhos e não tinha nenhum impedimento. A Mara poderia ser mãe, ela não teve nenhum dano nesse sentido, mas ele já, né, achou que ela não poderia mais, enfim, né? Largou a Mara aí nesse pós-derrame. Esse divórcio pegou a Mara muito de surpresa, porque eles eram muito, muito, muito parceiros e muito apaixonados. E o cara virou um outro cara, assim, que a Mara, né, ficou doente. E aí ela foi fazendo fisioterapia, foi se recuperando e foi voltando à rotina dela, né? Retomando o trabalho. E aí o cara, quando viu que a Mara estava de novo numa boa, que já tinha se recuperado, pediu para voltar. O bonito, depois do divórcio, depois de mandar as coisas da Mara para casa da mãe dela, depois de dizer do impacto que ele teve da Mara na cadeira de rodas e que ela não teria filhos saudáveis, foram as palavras dele, ele pediu para voltar. Obviamente que Mara disse que não, né? Ela tinha, enfrentou um período ferrado aí, uma depressão, e, enfim, aos poucos foi se tratando e resolvendo as questões de saúde que ela tinha, tal, tanto de saúde mental quanto de saúde física. E aí agora que ela tava benzona, o cara querendo voltar, o bonito. Daí a Mara disse que não ia voltar de jeito nenhum, né? Hipótese alguma, ela voltaria pra ele. E esse cara mandava poema, chorava, aquelas coisas, né? Que a gente odeia. E, gente, passado 4 meses que ele estava tentando voltar com a Mara, esse homem sumiu, ninguém achava ele. E assim, Mara não estava sabendo disso, porque a Mara não entrava em contato com ele, né? E aí, depois de 4 dias sem dar sinal de vida, foram na casa dele e ele estava morto. Ele teve um infarto tomando café na mesa de café, e ele estava lá na mesa de café tomando café, enfim, e foi encontrado depois de 4 dias, porque ele teve esse infarto numa sexta-feira, aí ficou sexta, o dia inteiro, né, não foi trabalhar, e aí o pessoal não procurou, ficou sábado, domingo e segunda. Na segunda, quando ele não respondia mensagens no final da tarde, né, segundo dia sem ir pro trampo,
Aí resolveram ir lá e ele tava morto. Teve um infarto e tava morto. Aí a Mara se culpou, porque achou que teve um infarto por causa... Ué, Mara, não é assim que funciona o organismo. Você não teve seu derrame e se tratou? Você não teve derrame por causa do cara. Ele teve um infarto porque, sei lá, não se cuidava, vai saber, 1000 coisas. Não foi porque você não quis voltar com ele. Né? Não encana nisso. Ela escreveu pra gente por causa disso, que, né, ela tá se sentindo culpada, né? Poxa, né? O cara morreu. E, enfim. Eu não acho que foi culpa da Mara, lógico que não, né? Coisas da vida, a gente tá aí. Hoje a gente tá aqui, amanhã pode não tá, né? Então, eu acho que foi isso. Oi, ideia. Oi, pessoal. Sou a Gabriele, de Florianópolis. Começou a história, eu já imaginei, sabe? Que o marido ia abandonar ela quando, né, contou que ele estava lá chorando porque os homens são socializados para o abandono e a mulher para o cuidado, né? Parece que nós temos esse grande contrato que mulheres têm que estar do lado do homem em qualquer situação, doença, prisão, qualquer coisa. As mulheres na mesma situação são abandonadas e não têm o cuidado, não são acolhidas, não tem nem 1% de empatia, né, desses homens. Eu sinto muito, Mara, que você tenha passado por isso. Sinto muito pela perda também do marido, mas assim, bola pra frente, né? Que a Ariana fala dos Estados Unidos. Que plot twist, hein, Mara? Eu não estava esperando esse final. Mas não se encana com isso, sabe? Você pensou em você em primeiro lugar. E se você ficar com esse pensamento de que você é a culpada porque você não voltou com ele e tudo mais, isso só vai adoecer a sua mente. Eu acho que não é algo que você precisa no momento, né? Você já passou por muita coisa e não merece passar por mais isso. Não é culpa sua. Jamais foi culpa sua ele ter algum problema de saúde e tudo mais. Então, o que eu te indico no momento é buscar terapia para poder resolver isso com você mesma. Um beijo, fica bem, querida. Então, Mara, ó, relaxa. Relaxa, foi do organismo dele aí, coisinhas da vida. Comentem lá no nosso grupo do Telegram, sejam gentis com a Mara. Ela ficou muito encanada com isso de que ele morreu, porque de repente ela não deu essa chance. Mas aí também, né, se a gente tiver que voltar com todo o ex pro cara não morrer... Antes dele do que eu, sabe? Desculpa. Então é isso, gente. Um beijo e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.